Estamos começando o nosso 4º episódio do podcast Expandindo o Reino. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para entrevistar o nosso amigo evangelista Gabriel Bezerra, um homem de Deus, meu querido. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, na bênção. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Maravilha. Evangelista, nos conte um pouco, resumidamente, como foi a vida do Gabriel Bezerra antes da fé cristã, antes de ter um encontro com Cristo. Quem era Gabriel Bezerra? Olha, eu nasci em 87 no Rio Grande do Norte e com cerca de 1 ano e meio vim para Brasília. Eu morei ali na QNQ 5, Conjunto 14, até a idade aproximada de 12 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai abandonou minha mãe com 7 filhos. Era a escadinha, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha irmã mais nova tinha meses e eu era o mais velho. Tinha alguns vizinhos, os vizinhos nossos que moravam no fundo assim, o irmão Cordelino e a irmã Conceição moram lá até hoje. Eles me levavam para a igreja, Assembleia de Deus ali na 5 da QNQ, pastor Antônio Sinésio, inclusive eu casei lá nessa igreja. E eu ia quando pequeno, até cheguei a aceitar Jesus. Só que não firmei, porque quando meu pai foi embora, eu fiquei revoltado. Aí eu revoltei, comecei a andar com os meninos meio atribulados. Com 12 anos, mais ou menos, a gente já andava com um revólver desse tamanho na cintura. É mesmo. Eu não lembro quem eram esses meninos, eu sei que eles eram lá da QNQ lá. E esses meninos pegavam, eu acho que era até do pai deles essas armas, não sei se o pai dele era polícia. Um perigo, né? Vá um alerta aí, você que é policial, guarde bem suas armas. E a gente andava e mataram um cara em frente à minha casa, minha mãe ficou com muito medo. E vendeu a casa e foi morar em Águas Lindas. Aí, em Águas Lindas, a gente passou a viver uma vida de miséria terrível. Terrível. E aos 14 anos de idade, me apresentaram maconha. Né? Um rapaz chamado Bené até morreu. Né? Apresentou a maconha pra gente. A gente fumou, aquela ilusão de início. E depois eu acabei me viciando e entrei pra vida perdida. Isso aos 14 anos? Né? Isso aos 14 anos. Aí eu comecei a roubar galinha. Cara, eu roubei galinha demais na minha vida. Tem um episódio falando, já volto aqui, que me chama a atenção, porque a gente foi... Um pessoal falou, arruma umas galinhas pra gente aí. E a gente sabia onde tinha um galinheiro, que era nos fundos da casa de um menino até que era crente. Esse menino até morreu, desviou e morreu, cara. Nossa, eu fiquei triste por causa da morte desse menino. E eu cheguei nesse menino e falei, Robson, é o seguinte, nós estamos precisando arrumar umas galinhas, deixa a gente roubar umas galinhas lá nos fundos da tua casa, lá do vizinho. Ele vai lá. Só que nessa casa onde tinha essas galinhas, morava 2 rapazes, eu acho que eles, não sei, devem morar lá até hoje. Eles eram conhecidos como Cosme e Damião. Os dois, hoje, naquela época eu falava 2 doidinhos, mas eles eram autistas, né? E eles eram tipo assim, um saía de casa e usava bastante droga. Quando esse saía, o outro não saía de casa, não tinha quem fizesse ele sair de casa. Aí eles ficavam tipo uma temporada, um ficava saindo, aí quando esse parava de sair, o outro saía e esse não saía de casa. Eu não sei que maldição era essa, não. Era alternando? Aí era alternando. Aí um usava droga e o outro roubava bicicleta. Cara, esse cara foi o cara que mais roubou bicicleta na história de Águas Lindas. Foi um ônibus atrás dele, foi a época que ele entrou pra dentro. Então, resumindo, um deles tinha ficado, eu acho que era o das bicicletas, que não estava saindo nessa época. Aí eu fui para pegar essas galinhas, e a gente com um saco, né, subindo o muro, e no pescoço, para ela não gritar, jogava no saco. Que é estratégica aí ainda. Aconteceu alguma coisa lá, que o galinheiro desestabilizou, e ele desceu um bocado assim, fez um barulhão. Aí nós ficou tudo quietinho. Cara, daqui a pouco sai um desses caras. Meu Deus. O cara com a faca na mão.
Ele olhou para um lado pro outro. Vem um fantasma desgraçado. Hoje, confundiu com fantasma. E eu lá, em cima do muro, me segurando para não ir. Ele vem, fantasma desgramado, vem. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu saí, aí nessa época aí, você tá um abismo, chama o outro. Eu fui me aprofundando no mundo perdido. Cheguei a vender entorpecentes, cheguei a praticar furtos, roubos, assalto à mão armada, né? E, infelizmente, a maioria dos companheiros da minha época morreram. Estão mortos. Infelizmente, poucos são os que conseguiram sair. Já vai um conselho para o jovem aí, da igreja, que o mundo está te tentando. Não vá, não. É um abismo muito profundo, que é muito difícil de sair. E, com o tempo, aquela situação de miséria, cortaram nossa água, cortaram nossa luz. Ficamos 3 anos aproximadamente sem água, sem luz. E quando eu falo isso é até assustador, mas a mulher que comprou a casa que a gente morava, mora lá até hoje, quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. Se você quiser ir lá hoje, porque tem muita gente inventando testemunho. Perguntar pra mulher, morou aqui um Gabriel, a dona Tereza, com 7 filhos, passaram fome, viviam sem água, sem luz, ela vai dar informação que ela morava do lado, ela cedia água pra gente, cedia luz, os vizinhos tudo conhecem a nossa história. E nessa vida de miséria aí, durante muito tempo, eu perdido no mundo do crime, das drogas, minha tia falou, Tereza, vem embora pra cá, pra Ceilândia, sai daí. Aí a gente foi morar com a minha tia. Aconteceu uma situação bem chata lá na Ceilândia. Primeiro, meu primo deu um lote pra minha mãe morar lá na favela do Mingau. Minha mãe construiu um barraco de madeira, com madeirite, papelão, lona, telha. Minha mãe até fala, dava chuva de vento aqui nessa favela, voava telha de todo mundo, mas do meu barraco nunca voou nenhum papelão. Isso é em Ceilândia, no caso. Em Ceilândia, abaixo da 5 do Penorte. Uhum. Tem ali a Escola Classe 40, abaixo da Escola Classe 40 é conhecido como a favela do Mingau. Ali no início, a gente chegou ali no início, minha mãe construiu esse barraco lá e eu fiquei morando com minha prima. Quando aconteceu uma situação chata, eu tive que ir para lá. Aí eu fui morar com minha mãe. Quando eu fui morar com minha mãe, foi onde eu fui morar ali na favela do Mingau, de frente à minha casa. Era uma boca de fumo. A maioria dos meninos lá, por incrível que pareça, morreram também. Infelizmente, não tiveram a sorte que eu tive. E nesse período ali, no ano de 2006, uma moça pregou para mim e eu me converti. Maravilha. Forte, né? Você falou aí que era o mais velho de 7, né? Uhum. E os seus outros irmãos, em relação a eles também seguiram um caminho parecido ou se mantiveram fora dessa vida tenebrosa? Teve alguns irmãos meus que chegaram a usar droga, mas não aprofundou. O meu irmão mais novo chegou a usar muita droga, inclusive ele se converteu tem 2 anos na UMADEB e tá firme. Eu tava com medo de ele morrer, porque ele tava numa situação muito precária. O outro irmão meu chegou até a usar droga, o Moisés, mas não se aprofundou não. E logo depois que eu me converti, ele se converteu também. E o Rafael foi o que nunca aprontou. No dia que eu fui consagrado a diácono, ele foi assaltado, espancaram ele, tacaram um pedaço de meio fio na cabeça dele, atiraram nele. Ele ficou 30 dias em coma, 9 meses numa cadeira de roda, e um pastor orou, ele levantou da cadeira de rodas. Glória a Deus. Aí minhas irmãs hoje estão as 3 afastadas, mas chegou a um ponto de todo mundo vir para a presença de Deus, mas não firmaram. Então hoje firme assim tá eu, meu irmão mais novo, meu irmão do meio e minha mãe, graças a Deus, estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Você falou que uma moça pregou para você, né? Isso foi quando e como se deu esse processo de conversão sua? Esse é meu básico testemunho aí, bem conhecido, muita gente conhece por causa do testemunho. Assim, a gente envolvido ali, tinha um colega meu chamado Rivalino. Na época saiu aquele filme Cidade de Deus, tinha uma Galinha. Aí a gente começou a chamar ele de Zé Galino e depois Zé Galinha. Aí botamos o apelido dele de Zé Galinha.
né? Ele tinha vindo de Minas, era um menino bom. Esse dia até falava com alguém sobre ele, que não era um menino do crime, que se envolveu no crime só para perder a vida. Na verdade, Gabriel, eu acredito que muitas pessoas entram por esse caminho por influência, né? A pessoa é uma É. pessoa boa, uma pessoa de uma mente boa É. e devido às amizades, né, acaba entrando, enveredando por esse caminho. Como ele foi morar lá, no meio da bandidagem, acabou. Na época, ele até cometeu um latrocínio. Assim que eu me converti, ele levou um tiro na boca, foi preso, passou no linha direta. Acho que até tem a reportagem dele. Ficou 15 anos preso, saiu, mataram ele. Mas na época, o Zé Galinha começou a namorar com uma moça que era irmã de uma crente. Onde eu tô subindo ali de frente ao Colégio 40, ele vem descendo. Ele, a namorada dele, que era a Juliana, e a Débora, que é a irmã da Juliana. Aí eu chamei o Zé Galinho, falei, ô Zé Galinho, me apresenta aquela moça ali, moço. Ele falou, tá doido, é? Falei, por quê? Ele, a menina é crente. Eu falei, daí? Crente não namora maloqueiro, não. Eu falei, moço, tu não tá namorando com a irmã dela? Ele falou, não. Perdão. Ele falou, não. Eu falei, moço, fala com ela. Ele foi lá e falou, ó, o Gabriel quer te conhecer. E ela, se ele quiser me conhecer, fala pra ele vir aqui segunda. Ou domingo, pra gente ir pra igreja. Eu falei, tá bom, domingo eu vou ir. Só que eu esqueci. Domingo eu me arrumei. Eu tô subindo e encontrei o Zé Galinha, por incrível que pareça, no mesmo lugar. Eu tinha encontrado ele me viu todo arrumado, falou, tá indo pra igreja? Eu falei, que igreja, mano? Ele, tu não vai pra igreja com a irmã, não? Eu falei, não. Ele, moça, a irmã tá te esperando lá, ela perguntou por você a semana todinha. Aí eu falei, não, a gente me ligando na hora dessa aqui. Tô no meio de um podcast aqui, depois a gente conversa. Aí, ó, ao vivo. Aí, o Zé Galinha, ela perguntou pra você a semana todinha. Aí eu pensei assim, cara, se a crente tá interessada, eu vou lá ver o que vai dar. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. E fui. Quando eu cheguei lá, né, eu pensei, vou dar... Porque naquela época, se reconhecia uma menina, você falava, prazer, Gabriel, dava 3 beijinhos, o terceiro você tentava dar na boca, se colasse. Era o ritual, né? Mas eu pensei, não vou tentar dar um beijo na boca da irmã, mas 3 beijinhos eu dou no rosto. Aí só que ela tinha uma postura de crente assim, tão terrível. Na hora que eu vi ela de longe, eu só falei, oi. Aí ela, vamos. E o testemunho dela é sinistro. Ela morreu e a tia dela, a saudosa irmã Cláudia, da Deus e Amor, orou e ela ressuscitou. E ela me contou tudo como aconteceu. Eu fiquei, assim, maravilhado. Aí ela começou a falar de Jesus pra mim, falar de Jesus. Eu cheguei na porta da igreja, eu tava chorando. Eu pensei, meu Deus, o que essa menina tem? Evangelizou no caminho da igreja. Aí, eu voltei pra casa. Quando foi na segunda-feira, 6 horas da tarde, ela entrou lá na favela e me chamou, tava lá na roda dos meninos lá. Gabriel, vem cá. Falei, que foi? Ela, queria te convidar pra ir pra igreja. Eu falei, hoje é segunda-feira, ela tem culto de oração. Eu queria que os irmãos orassem por você. Eu fiquei meio assim, né? Ela me pegou de surpresa. Falei, vamos lá. Fui. Na terça-feira ela chega lá de novo. Gabriel. Aí eu falei, que foi? Aí eu tinha encostado na parede assim. Minha mãe tava do outro lado ouvindo a conversa, eu nem sabia. Ela me chamar pra ir pra igreja. Eu falei, hoje tem culto de novo. Ela tem culto de doutrina. Eu falei, não vai dar pra mim não. Ela, por quê? Falei, não, eu tô sem roupa pra ir hoje. Minha mãe gritou lá dentro, arruma roupa pra ele já. A mulher sabe. Aí eu entrei lá, falei, mãe, ela vai logo, moço. Aí fui. Aí foi na terça-feira, ela falou, amanhã tem culto de libertação, queria que você fosse. Aí eu falei, não, eu vou. Ela falou, você vai? Você vai, viu? Aí eu falei, não, eu vou. Aí ela falou, não sei vocês do mundo, mas a gente crente, nossa palavra é sim, sim, não, não. Eita. O que passa disso é procedência maligna. Eu te espero lá amanhã. Eu falei, moço, se fosse hoje eu falava, nem um Xandão não tem uma intimação dessa. Tá mais sério do que eu pensei. Aí eu peguei e fui, né? Só que na quarta-feira ela quase não falou comigo. Então pensei, me livrei da irmã. Só que na quinta-feira ela entra lá de novo. 6 horas da tarde. Aí me chamou e os maloqueiros, bicho, vai virar pastor, a morena tá riada, vocês quietos. Aí ela me chamou, vim te chamar pra ir na igreja. Eu falei, cara, na tua igreja tem culto todo dia.
Ela falou, não, quinta não tem nada lá não. Mas um irmão tá dando um estudo sobre o Apocalipse e tá muito forte, eu gostaria que você fosse. Aí eu me afastei do Madeirite, né? Pra minha mãe não ouvir, eu falei, não leva mal não, hoje eu não vou não. Ela, por quê? Aí meu perfume acabou. Aí ela, muito educada, não, tudo bem, saiu. Só que ela revendia produto da Natura. Uns 5 minutos, uns 15 minutos depois, ela entra com um embrulho, rapaz. Aí os maloqueiros ficou doidos. Ih, tá ganhando até presente, a morena tá riada, vai virar pastor. Falei, quieta, moço. Aí ela me chamou, Gabriel, senti de Deus de te dar um caiaque aventura. Eu falei, amém. Pronto, problema Aí eu resolvido. falei, vamos pra igreja. Aí ela, amanhã eu não vou te perturbar não, à noite. Porque o culto é à tarde, você vai lá rapidinho, depois você tá livre. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no culto na sexta. Esses dias ela teve lá no podcast, eu perguntei, você chegou aí lá no sábado? Ela disse, eu fui. Só que tua mãe disse que você tinha saído. E no sábado era o aniversário da Gisele, uma amiga minha, então fugi, 5 horas da tarde, eu sumi da favela. Aí eu fui pra essa festa, me droguei a noite toda, eu, Zé Galinho, os caras se drogando a noite todinha. Amanhecemos um dia, eu voltei pra casa, eu comecei a lembrar dela, falando de Jesus, as coisas que eu vi na igreja. Eu baixei assim, meu olho encheu de lágrimas, o Zé Galinho olhou, o que é, maluco? Eu falei, nada não. Eu joguei o cigarro assim, ele, vixe, tá doidão? Aí eu falei, não, tô doidão não. Ele, o que é então? Eu falei, quer saber do negócio, cara? Vou pra igreja. Quero mais saber dessa vida, não. Nunca mais eu fumo maconha, nunca mais eu bebo cachaça, nunca mais eu fumo cigarro, nunca mais eu uso droga. E ele falou, vai pra benção mesmo, cara. Aquele dia eu nem consegui dormir, eu passei o dia todinho. Às 6 horas, eu que tava na porta dela, me leva pra igreja, pelo amor de Deus. Aí eu fui pra igreja, acabou a luz, não teve pregação, já ia terminar o culto. Eu falei pra Débora, moça, eu não posso sair daqui sem aceitar Jesus, não. Aí ela foi lá, né, na pastora Anitta, ele quer aceitar Jesus. Aí eu peguei e aceitei Jesus. Com 2 meses eu fui batizado no Espírito Santo. Com 3 meses eu desci as águas e com 5 meses eu preguei a primeira vez. Hoje já são completos 19 anos como pregador do evangelho. Glória a Deus. É pressa, né? Deus tinha pressa. Tinha pressa. Em te usar. Eu fico maravilhado porque a gente vê a importância e talvez essa seja até uma mensagem, né? Para os jovens que nos ouvem, a importância de ser um cristão de verdade, né? Porque o testemunho, você falando meu nome dela, Débora. da Débora, a postura dela como serva de Deus foi fundamental, né? No processo Isso. de conversão, né? Com certeza. Graças a Deus por isso. Então fica essa mensagem aí aos jovens. Eu costumo usar Porque muito... hoje tem umas meninas aí que qualquer um que chama, elas vão. Exatamente. É exatamente isso que a gente vê. E a importância de você se manter, né, firme diante do Senhor Deus e dando testemunho. Porque com certeza o seu testemunho vale mais do que muitas palavras, né? Às vezes as palavras elas convencem e tudo mais, mas o exemplo arrasta. Então, jovem, fique firme na presença do Senhor Deus, que o Senhor Deus vai usa você para expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. Você falou aí que são o quê? 19 anos já 19 ministrando? anos já ministrando. Então foi muito rápido. Conversão, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e logo comecei a pregar. Começou a pregar a palavra do Senhor Deus. E como foi essa transição aí? Foi como se deu? Assim que eu me converti, uma irmã profetizou para mim, né? Inclusive, só tem uma parte da profecia que eu nunca nem contei para ninguém. Aproveite e conte aqui para nós, sair em primeira mão aqui no nosso podcast. Eu devo contar. Mas ela falou bem assim, olha, da onde eu te arranquei, só eu para te arrancar. Vou te fazer um pregador do evangelho e tenho pressa. E tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas como pregador da minha palavra. Aí eu, né, falei, meu Deus. E ela falou outra parte lá que... ela falou, olha, e Deus um dia vai te pôr para pregar nos Gideões missionários. Eu não sabia o que eram os Gideões missionários. Desconhecia até então. Eu já preguei na Assembleia de Deus dos Gideões. Esse ano eu estou agendado em uma das congregações de Camboriú dos Gideões, mas nos Gideões eu não preguei. E tipo assim, até aqui praticamente
80% da profecia já se cumpriu. Se eu vou pregar lá ou não, não sei. Eu não tenho, assim, se eu te falar que eu tenho ambição por pregar lá, não tenho. Para mim, se Deus me colocar lá ou não, para mim tanto faz. E eu tenho vontade de pregar em 2 lugares no Brasil. Nem sei até o porquê que eu tenho vontade de pregar, mas eu tenho vontade. Que eu tenho vontade mesmo. Que se me falasse assim, você prefere pregar no Gideões ou pregar num desses 2 lugares? Eu escolhi um desses 2 lugares. Um é lá na Paraíba, no Pastor José Carlos de Lima, e outro é no Grande Templo, no Mato Grosso, das Assembleias de Deus. Maravilha, é só questão de tempo aí, com certeza o Senhor Deus É. vai. Você falando sobre os Gideões, e eu estava lembrando, recentemente você fez, né, um podcast com a participação do pastor Jonathan, né? Jonathan, E o esse Antônio ano ele Márcio, ministrou lá, né? Trouxe uma pastor palavra Antônio forte. Márcio também. Fala um pouco sobre essa amizade de vocês. Eu até vi um post de vocês três, até brinquei lá aqui, ó. Tá Sadraque, Mesaque e Abednego, são os três amigos aí. Pastor Jonathan Carlos, quando ele meio que surgiu aí na internet, né? Eu trouxe ele em Brasília, eu fui o primeiro a trazer ele em Brasília. Eu entrei em contato, né? E consegui trazer ele na nossa vigília em Brasília. São uns 4, 5 anos atrás. Aí a gente trouxe, foi uma boa vigília, e ali nós pegamos uma amizade. Eu fiquei maravilhado com o pastor Jonathan Carlos, porque eu falei assim, nossa, eu achei um pregador igual eu. Tipo, a simplicidade, a forma de pensar, a forma de trabalhar em questão de oferta e tal, que eu achava muito difícil, né, ter hoje. Hoje, infelizmente, muita gente parte pro outro lado. Então, a gente meio que pegou uma amizade, coisa que eu não gosto nem de falar, porque o pessoal quer me fazer assessor dele. Não me procure para agendar o Jonathan, nem me peça o telefone de Jonathan, eu não vou dar, eu não vou passar, você procura, porque eu não tenho paciência, é muito difícil. Né? Não é arrogância da minha parte, não, é porque realmente o pessoal pensa que eu sou assessor do Jonathan, e não sou, é a esposa dele, a Grazi. Só procurar a Grazi, ou então no YouTube, você pôr lá contato Jonathan Carlos, vai aparecer, você fala direto com ela. E eu peguei uma amizade com o pastor Jonathan, e logo depois eu conheci o pastor Diego também, que é amigo do pastor Jonathan, e a gente manteve esse vínculo. E eu tenho, por que eu tô falando isso? Porque eu tentei agendar o Jonathan durante 2 anos. Foram 2 anos depois, né? Depois que eu tinha trago ele em Brasília. E agora, depois dos Gideões, eu até brinquei com ele. Eu falei, Jonathan, nunca mais eu tento te agendar, meu filho. Se um dia tu quiser vir pregar aqui, só tu me avisar que a gente cria um evento aqui. Mas eu tentar te agendar, eu não tenho essa paciência mais não. Apesar que eu sei que algumas pessoas pensam do mesmo jeito quanto a minha pessoa. Por quê? Porque é muita gente que fala conosco. Eu não sou tão conhecido, eu tenho 9.000 mensagens para responder do meu número de agenda. Imagine o Jonathan, ele deve ter mais de 1 milhão. E ele falou, né, lá no seu podcast, ele até comentou, né, que tinha pessoas forjando, né, parece se passando por ele para fazer agendas. Isso é um risco que a gente sofre, cara. Teve um pessoal que criou uma conta no TikTok com o meu nome e estavam entrando em contato com as pessoas pedindo dinheiro. Aí eu comecei a fazer umas lives, né, e pedi pro pessoal ir lá denunciar, e o pessoal foi denunciando, até que derrubaram. Mas o pessoal é terrível. Conseguiram derrubar, né? Graças a Deus. Então, Gideões Missionários hoje abre muitas portas, né, para alguém que aspira pelo ministério, que está... Assim, na verdade, não é os Gideões que abre porta. Equivoca-se quem pensa isso. O tanto de pregador que pagou para ir pregar lá e não virou em nada. Então, não é os Gideões em si. A pessoa pensa, eu dependo dos Gideões para virar... talvez seja os Gideões que dependem do pregador. Talvez os Gideões talvez seja mais dependente do que o contrário, né? Só que tem gente que ele começa e todo jovem... Eu falo para ele, você não entendeu nada do evangelho. Que ele começa com as ideias. Quando eu for estourado, eu vou pregar nos Gideões. Eu falei, cara, você não entendeu nada do evangelho. O evangelho não é isso, cara.
Você tem que focar. Deus te deu um dom para você pregar, foi para você ganhar alma, não foi para você pregar nos Gideões. Se Deus quiser te pôr nos Gideões, amém, vai lá e pregue. E outra, não chega lá querendo pregar para impressionar ou faz como uma grande parte. Cara, os Gideões hoje é um congresso que dá visibilidade mundial. O pregador chega lá e fica forçando hermenêutica no texto, forçando uma exegese no texto para arrancar a glória de pregador que está atrás. Sendo que o cara tem a oportunidade de evangelizar o mundo. Se um dia eu for nos Gideões, eu não tô nem aí para quem está atrás de mim, se vão dar glória, se não vão dar glória, se vão analisar a minha mensagem, se não vão. Eu não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é o mundo que está me ouvindo, as pessoas que vão ser alcançadas ali. Você vê, é um congresso missionário e é um pecado gravíssimo em um congresso missionário você fugir do tema missões. Em um congresso sobre a cruz, você fugir do tema da cruz. Em um congresso sobre o Espírito Santo, você fugir do Espírito Santo. Em um congresso sobre arrebatamento, você fugir do tema arrebatamento. Isso é um pecado. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas falando sobre essa questão de Gideões e tudo mais. Você falou também a questão de pessoas que pregam, e isso é uma verdade que a gente sabe, né, que acontece, né, pessoas propõem preço, pagar para poder pregar lá. Pagaram para pregar lá e não virou nada. E antes que venha alguém me refutar, me chamar de mentiroso, entraram em contato comigo numa época e pediram. Eu tenho prova. Né? Pediram dinheiro pra gente. Tipo... Falando nisso aí, como é que você trata essa questão para te agendar? Você estipula valor, estipula condições para poder pregar? Quais as condições, como é que você lidar com essa questão de cobrar para poder pregar em uma determinada igreja? Para me agendar é bem simples. Não é bem simples porque hoje a dificuldade é ter data. Eu não costumo viajar meio de semana a minha prioridade é a minha família. Eu não acredito num pregador que a agenda dele é do dia 1 ao dia 30 e ele fica longe da família. Eu não acredito. Prioridade é a família. Teve gente que, uma vez eu falei isso, me interpretou mal, falou, eu tenho que trabalhar e tal. Nenhum sucesso financeiro, ministerial, seja lá o que for, compensa o fracasso familiar. Não compensa. Qual foi, lembra de Elimeleque e Noemi? Eles foram em busca de uma melhora financeira por causa da fome que havia em Belém. Provavelmente melhoraram financeiramente, mas houve um fracasso familiar. Morreu Elimeleque. Ela não voltou, ficou lá. Morreu Malom e Quilion, os filhos. Aí ela volta viúva. Ou seja, tem gente que vai em busca de uma melhora financeira e perde a família. E isso é perigoso. Nem o sucesso financeiro ou ministerial, qualquer outro sucesso compensa o fracasso familiar. Família em primeiro lugar. Então, geralmente, saio mais final de semana. É claro que se você for sair do Brasil, não tem como você ficar só um final de semana. Às vezes eu vou pregar em algum lugar aqui, o pessoal, tem como você ficar para outro final de semana? Eu falo, não, se quiser me traz no outro final de semana aí. Quanto à questão de valores, eu peço as despesas justo, né? Uhum. Passagem, hospedagem, café, comida, né? Hoje eu falo isso porque já deixaram a gente com fome. Né? E em questão de oferta, eu não estipulo valor. Eu peço que a igreja me abençoe conforme as condições. Tem que ter consciência, né? Irmão Gabriel, tem que ter consciência de que quando você convida alguém, é justo que você arque, né, ali com as despesas e tudo mais. Uhum. E eu falo com propriedade porque eu já tive a oportunidade de convidar você, de agendar você, não sei se você lembra, mas você já esteve pregando. Já fiz a agenda com você. Onde é a tua igreja? Estrutural, aqui na Estrutural, em uma das cidades aqui, do Distrito Federal. Convidei, entrei em contato com ele, eu acho que alguns anos atrás, e foi bem acessível. E eu glorifico a Deus por isso. Eu posso testemunhar de que, de fato, é dessa forma, né? Como você relata. E também já tive a oportunidade de convidar alguém e abrir mão por conta das condições.
Eu já tive as duas situações. E a gente sofre por causa disso. Recentemente eu preguei em Uberaba, numa sede. E o pastor falou que ia me mandar o Pix da oferta e até hoje. E eu levei uma multa indo daqui para lá de R$ 1.650. Meu Deus. Então essas coisas aí... eu até mandei uma mensagem para o pastor. Falei, pastor, é por causa de pastores igual o senhor que surgem os mercenários. Que vão lá, estipula Muita preço, gente, recebe até com antecedência, né? Porque muita gente sofre muito quando quer fazer a obra por amor. Muita gente sofre muito. Você vê o pastor Jonathan Carlos, né? Embora ele tá pregando nos maiores eventos, tava conversando com ele, cara, ele não ganha dinheiro. Porque se você não cobra, ninguém tá nem aí para você. Agora entre em contato aí com alguns pregadores aí. 8, 10 mil eles cobram, estipulam valores absurdos, tipo de hotel, tipo de restaurante, e etc. E assim vai. E a gente que não cobra, o pessoal simplesmente... Orar a Deus, né? Para que o Senhor Deus possa conscientizar mais nessas Só pessoas que tem um porém, cara. Deus cuida. cuidam, né? Deus surpreende. Às vezes o pastor fecha aqui, igual esse pastor de Uberaba fez. Não, isso aí vai ser ruim para ele. Eu não sei nem como é que ele dorme. Que assim, não vai entender, né? É ruim para ele mesmo, né? Ele e Deus, a consciência dele e Deus. Eu jamais faria isso, né? Mas o que acontece, cara? Deus, às vezes um pastor faz um negócio desse com a gente, mas Deus usa outras pessoas. Às vezes você vai... Eu tô falando de uma sede. Tô falando de um pastor que pode... Mas não... E às vezes você vai numa igrejinha pequenininha e Deus te honra de uma maneira. Glória a Deus por isso. E como é que você faz para conciliar essa vida? Porque eu vejo as suas agendas, te acompanho nas redes sociais e vejo que é bem corrido, né? Tem um ministério, né, que está sempre atendendo agendas. Ainda tem o podcast também, que você consegue produzir muito conteúdo. E ainda a família e outra... Ainda tem uma prática de atividade física aí, saltos, como é? Olha só, nós estamos aqui no podcast Expandindo o Reino Podcast com Paulo Carvalho. E eu tenho o meu podcast, que é o podcast do Bezerra. Então se inscreva lá no meu canal, Gabriel Bezerra. Eu sou bobo, né? Tem que vender o meu peixe. Tá certo. Então lá para somar, inclusive já quero te convidar para ir lá também, participar do nosso. Olha, a minha vida é tipo isso. Eu prego há 19 anos. Por enquanto, eu mesmo sou meu agenciador, fala direto comigo, então hoje tem sido bem difícil responder todo mundo, eu peço perdão aos irmãos que eu não tenho conseguido responder, é uma demanda muito grande. Tem a minha família, e há um tempo eu comecei a praticar salto ornamental, porque... Se você ficar só igreja, obra, conta, daqui a pouco você está depressivo. Eu aconselho aos pastores, procurem uma pesca, uma atividade. Talvez no seu ministério não pode fazer uma atividade física e um esporte, mas vai pescar, pega sua família e vai passear, porque olha o tanto de pastor que deu cabo da própria vida, que é muito pesado, o ministério é pesado. Se ele lhe dá, às vezes você deixa de cuidar da sua família para cuidar da família dos outros. Às vezes você está pregando e pessoas são libertas de ansiedade, depressão. O inimigo vai te contra-atacar. Então, se você não tiver um refrigério, uma área de refúgio, e eu costumo dizer que o meu curso de salto ornamental, para mim, é uma área de refúgio. Alguns irmãos, os mais religiosos, eles se escandalizam quando vê eu dando um salto da ponte JK. Inclusive, eu saí em vários jornais de Brasília.
né? Dando um salto da ponte JK de terno, fui fazer a chamada para uma vigília. Eu vi. Mas eu faço aquilo, eu fiz com toda a segurança. Inclusive, eu botei uma roupa que flutua por baixo, até porque o terno, na hora que molhasse, com certeza ia pesar. Né? A gente mergulha antes para saber como é. É todo cuidado, né? Eu tenho experiência com isso. Não uma loucura, chegar lá na loucura e pular, não. Isso aí é um perigo, você vai se arrebentar. Maravilha. Então é necessário, né, pastor, ter essas atividades É para bom, cara, desestressar. vai pescar, vai fazer alguma coisa com a família, vai. Não fica só. Tem pastor que, cara, pode olhar, um pastor assume uma igreja novinha assim, igual eu, o cabelo dele tá pretinho igual o meu. No final do ano você pode olhar, o cabelo dele tá todo branco. Tudo branco. É muito difícil lidar com obra. Você até escreveu um livro, né, nesse sentido aí, Sim, né, de eu escrevi controlando. um e-book, tá no link de todas as minhas bios, de todas as minhas redes sociais. O tema é Controlando a Ansiedade e a Depressão à Luz da Bíblia. É muito forte mesmo. Eu tive a oportunidade, né? Esse e-book, para você ter uma ideia, eu lancei ele e eu recuei. Eu não suportei o contra-ataque. Aí você fala assim, mas como assim, pregador? Não suportei, eu recuei. Tá lá ainda, mas você vê eu divulgando ele? Você não vê. É um e-book, se eu pegasse mesmo para fazer uma divulgação do jeito que tem feito, ia bater recordes de venda. Mas no meu lançamento, no que eu lancei esse e-book, para você ver o peso espiritual, eu não suportei o contra-ataque. Eu recuei. É pesado. Então é difícil, cara. Deixa eu falar algo aqui sobre pregador, pastor e etc. A gente viu no decorrer dos anos muitos pastores caírem, né? Muitos pastores pecaram. Muitos pastores foram vítimas de escândalos, pregadores. E às vezes eu vejo algum pregador que nunca caiu, nunca pecou, e ele massacra o pastor que caiu, o pastor que pecou. Só que isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Por quê? Cara, o cara prega e faz centenas de pessoas, através da mensagem dele, se arrepender do adultério. No outro dia ele está sofrendo ataques nessa área. O cara prega, ele arranca centenas de pessoas da depressão. No outro dia, o inimigo está querendo jogar depressão em cima dele. O cara peca contra a corrupção de dinheiro e etc. Ele faz centenas de pessoas parar de sonegar imposto, disso e aquilo. Daqui a pouco a proposta de dinheiro está na porta dele. Então, tudo que você prega, que você ataca, você vai ser contra-atacado. Salve aí os sem vergonhas, porque tem uma classe que é sem vergonha, é pilantra, é amante do pecado. Não estou falando deles, mas teve muito homem de Deus que foi atacado e errou, cara. E o que a igreja hoje faz? Crucifica. Às vezes o cara teve uma vida inteira de integridade. Quantas vidas iam pecar e não pecaram por causa da mensagem dele, por causa do louvor dele, por causa... É o típico caso de Aitofel, que quer a morte de Davi, mas só está vivo porque Davi matou o gigante lá atrás. Senão tinha morrido nas mãos dos filisteus. Então tem gente que é assim. Se você... É um dos motivos pelo qual eu entrei na internet, o meu maior desejo é de sair. Um desejo meu aqui que eu estou confessando em público é tirar a minha cara da internet. Por quê? Porque as pessoas elas estão com você enquanto está tudo bem. Se eu cometer um agravo, se eu cometer um vacilo, por menor que seja, esses dias eu entrevistei o Joma. Se você vê a quantidade de ataques que eu sofri, eu falei, cara, eu estou numa mesa de podcast, eu não estou no púlpito da minha igreja. Eu estou entrevistando, só que o pessoal cai matando. Então, o pessoal da internet, enquanto você faz o que agrada a eles, eles estão, faz qualquer coisinha errada. Então, hoje, se você cair, se você errar,
eles te crucificam, eles te sepultam, eles não estão nem aí para você, para o seu emocional. E detalhe, as pessoas que te crucificam, o problema delas é que o erro delas não vem a público, mas são cheias de erro, mas não suportam ver você errar, não suporta ver você pecar, não suporta ver você cair. E quem, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, quanto mais eu e você. Todos Sansão, nós. que foi projetado para vencer, errou, quanto mais eu e você. Paulo, que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, tinha um momento que ele dizia: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Imagine eu e você, miseráveis pecadores. Então a gente precisa associar quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, que foi atacado, foi atingido. Meu Deus. Perdão, gente. Foi atingido. E quem é profano, porque o profano, ele se suja, ele vai se sujar mais. E o santo não, ele erra. Ele está taxado a errar. Eu estou sujeito a errar, você está sujeito a errar. Mas ele não fica lambuzado no erro. Ele se arrepende, ele muda. Durante 19 anos de crente, eu fiz coisas das quais eu me arrependo amargamente. Que se eu voltasse no tempo, talvez eu não faria, ou faria, porque eu sou o que eu sou hoje, tenho a maturidade que eu tenho hoje, pelos erros e acertos que eu tive lá atrás. Mas hoje eu procuro observar muito, assim, as pessoas que cometem algum erro. Para mim, a gente vê as consequências, a gente vê que não é bom, a gente vê, e aprender com o erro dos outros é a melhor coisa que tem. Nós precisamos ser mais empáticos, né, uns com os outros. É isso aí, meus irmãos. Se a gente fosse parar para conversar aqui, compartilhar, né, irmão Gabriel, a gente passaria muito tempo, né, falando sobre essas experiências. A caminhada cristã, ela é cheia de experiências, e as experiências vai nos moldando ao longo da trajetória. Estamos chegando aqui ao final do nosso espaço aqui, mais um episódio, nosso 4º episódio do nosso podcast nesse novo projeto. Eu gostaria de, né, o irmão Gabriel deixar uma palavra para os nossos ouvintes, né, e também falar das suas redes sociais aqui para a gente, para que os nossos convidados também, para que os nossos seguidores possam também segui-lo. Amém, amém. Deixa eu falar, que aproveitando nesse âmbito do que eu estava falando, Jesus manda os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. Daqui a pouco Jesus vem caminhando por cima das águas, os discípulos associam ser um fantasma, igual o doidinho lá no Dia das Galinhas, um fantasma, e Jesus: não tema, sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, ordena que eu vá ter convosco. Jesus disse: vem. Pedro não pensa 2 vezes, ele pula em cima das águas e sai andando. Só que quando ele sente o vento, ele começa a afundar. E ele fala: mestre, socorre-me. E Jesus estende as mãos. Jesus, o nosso Deus, que morreu na cruz por nós, ele não é conosco só quando a gente está andando por cima das águas. Se a gente afundar, ele também não nos abandona, ele estende as mãos. Ele não é conosco só no melhor momento, quando tudo está bem, quando a vida financeira está bem, quando estamos com saúde, quando estamos numa vida íntegra. Ele também é conosco nos momentos em que nós afundamos, porque tem momentos que o vento sopra e abala a nossa fé. Eu tenho 19 anos de fé e em diversos momentos eu cheguei a ter minha fé lá embaixo. E o Senhor estende as mãos sempre nesse momento e renova a nossa fé. Então ninguém é super crente, ninguém é super santo, né? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é você virar um anjo, não. É você arrancar alguma coisa que não presta dia após dia. Então, talvez você está se sentindo no pior momento da sua vida. Ainda assim, Jesus é contigo. Ele não é contigo só nos momentos bons. Nos momentos difíceis, ele também é contigo. E eu não estou te falando isso para você abusar da graça. Não faça isso, até porque as consequências dos erros, elas são gravíssimas. Eu digo direto: faça de tudo para não pecar, porque se você pecar, Deus te perdoa. A maioria dos irmãos não. Infelizmente, esqueceram que Paulo deixou escrito que o ministério é de reconciliação, não de exclusão. Hoje é mais fácil excluir, abandonar, sepultar do que incluir.
mas o ministério é de inclusão, é de reconciliação. Se alguém errou, pecou, fracassou, pelo amor de Deus, não aponte a mão com um dedo, aponte com 5, segure na mão dele e o traga de volta, porque ele necessita de acusação. Já basta a mente de quem errou. Pense uma pessoa que tem a vida toda de integridade, de oração, de comunhão com Deus, rejeitou diversos erros, diversos pratos e, infelizmente, errou. Você pode imaginar como está a vida dessa pessoa. A vontade dela é de morrer e a igreja tem que estender as mãos. Você que caiu, que as mãos do Senhor sejam estendidas para você e se levante. Você que está prestes a errar, a cair, recua hoje. Não vale a pena. Não compensa. É um preço muito alto a ser pago. Você que tem sofrido ataques, você não está sozinho, você não é o único, não é o primeiro, nem vai ser o último. Somos atacados constantemente. O inimigo sabe das nossas fraquezas, mas mesmo nas nossas fraquezas, o importante é olhar para Jesus e falar: socorre-me, me ajuda. Não seja tímido. Tá com vontade de errar? Fala: Jesus, estou com vontade de fazer isso. Se o Senhor não me ajudar, o Senhor sabe o que eu vou fazer. Ele vai estender a mão para você e não vai te deixar afundar. Essa é a palavra que eu deixo para você. E aqui, as minhas redes sociais, todas elas, Gabriel Bezerra. Instagram, Gabriel Bezerra, @Gabriel_Bezerra Oficial. TikTok, Gabriel Bezerra, Gabriel Bezerra Oficial. YouTube é a mesma coisa, Facebook é a mesma coisa, e todas as redes são a mesma coisa. Você vai encontrar lá mensagens abençoadas. A maioria das nossas redes, com exceção do TikTok e do Quai, são todas verificadas. Então, qualquer coisa que você vê aí anormal em redes não verificadas, não sou eu, tá? Então, tenha cuidado. As minhas redes geralmente tem lives lá minha que eu faço. E eu tô feliz de participar aqui. Hoje, infelizmente, o tempo avançou aqui, porque eu tava com a minha esposa que tá grávida, né? Tá vindo um bebê aí na ultrassom lá agora. Aí eu cheguei aqui no limite, mas deu tempo, graças a Deus. Graças a Deus. Nós quem agradecemos, pastor. Amém, Pai do Senhor. Evangelista, né? Pastor daqui a pouco, com o Pai de Deus. E Mas segue aí, ó. Segue aí oh, meu Deus, minha mente. O Expandindo o Reino Podcast. Entra em contato aí, assista. Inclusive, o Luiz Carlos esteve aí, né? Luiz Carlos, um grande amigo nosso, esteve. O Luiz Carlos deu uma saudação lá na vigília, que se eu fosse o Jonathan Carlos, eu falava: não vou pregar mais não. E ele contou uma experiência aí, pena que não dá para contar aqui, né? Envolvendo você também, né? Ele contou algumas experiências então, envolvendo nós você. Experiências sobrenaturais mesmo, fora do comum, de ver assim um chão inteiro acender, metade de uma árvore acender, enquanto a gente orava. Ele contou um pouco sobre isso aí. Graças a Deus. Pessoal, é isso então. Estamos chegando ao final. Deus abençoe você. Siga as nossas redes, a rede do evangelista Gabriel, um pregador da palavra de Deus. E é isso aí. Que o Senhor Deus te abençoe. Até um próximo episódio. Em nome do Senhor Jesus.